Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites da quarta-feira, último dia do mês, dia 31 de maio. Sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Bora lá, time! Começar aqui nossos estudos e análises da quarta-feira. Sempre lembrando que isso aqui é opinião pessoal minha, não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, bora pra cima! Vamos lá? 13h45, Holanda, vulgo Holandinha, segunda divisão da Holanda. Eu tenho o jogo do Breda contra o Emen. Time, olhando o estudo e o retrospecto, tudo leva a crer que mesmo sendo um primeiro jogo de semifinal, a gente pode ver gols aqui. Ainda mais falando de Holandinha. O Breda em casa, dos 5 últimos jogos, olha isso, 4 batendo pelo menos mais de 1,5 gol. O Emen como visitante, mais de 1,5 gol e ambas marcam 5 de 5, alta probabilidade para gols. E o histórico só reforça essa informação, mais de 1,5 gol e ambas marcam 5 de 5. Pelo menos em pré-live, baita probabilidade para gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,24. Pega essa odd, coloca numa dupla, é um caminho. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,62. Fechado? Bora lá, time! Final de Liga Europa, o campeão garante vaga para a Champions League na próxima temporada. Baita final, jogo muito importante aqui para o Sevilha, da Espanha, e Roma, da Itália. Jogo às 16 horas, localização neutra, Puskás Arena, tá legal? Time, vamos lá! O que eu vejo dessa partida? Quais são as possíveis entradas? Por se tratar de uma final, automaticamente os times se estudam mais. Ninguém quer tomar o gol. Então, tudo leva a crer que a gente deve ter um jogo para menos de 3,5 gols, pelo menos em pré-live. Odd de 1,17, pega essa odd, coloca no bilhetinho ou na dupla. É um caminho. Agora, no ao vivo, isso pode mudar? Pode sim. Como? Imagina comigo uma situação, 5, 10 minutos de jogo, Sevilha ou a Roma já faz 1-0. O time que tomar esse gol vai abrir. E a hora que abre, os gols acontecem naturalmente, tá legal? Mas aqui em pré-live, menos de 3,5 gols. Ao vivo, se algo dessa maneira que eu acabei de citar acontecer, aí você consegue buscar aí outros gols, caso esse gol, o primeiro gol no caso, venha de forma rápida, tá bom? Time, vamos aqui para as probabilidades, que a gente tem outras alternativas também. Mercado de gols, a gente falou do menos de 3,5 gols, 85% de chance, tá legal? Quem quiser operar o mais de 1,5 gol, 65%. A probabilidade é menor e é uma final, tá bom, galera? Com relação aos cantos, escanteios, o time do Sevilha tem uma média bem interessante, 6,9. É um time que joga para frente. Se o gol não sai, saem os escanteios. O time do Sevilha, agudo. A Roma já vem com um número mais modesto. 3,5 é a média de escanteios da equipe da Roma. É uma equipe que defende mais. Vamos lá. Falando um pouquinho de cartões, eu tenho uma média de 2,2 para o Sevilha, 2,3 para a Roma. A média do juiz, 4,2. É uma final, Itália e Espanha. É aquela chegada mais pesada, para cada equipe receber pelo menos um cartão, correndo um pouco mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. E vamos lá, não vou ficar em cima do muro. Marco, quem leva a melhor? Vamos lá, time. O caminho do Sevilha até o momento, até a final, foi um caminho mais difícil. Tirou o Manchester United, tirou a Juventus, e vou falar, hein? A Juventus sofreu na mão do Sevilha. O placar, os gols não foram tão elásticos, mas para quem acompanhou o jogo, o Sevilha amassou a Juve. E uma opinião aqui, né? Acho o time da Juve, tecnicamente, melhor que a equipe da Roma. A Roma, na semifinal, eliminou o Leverkusen, time alemão, numa partida, sinceramente, mais tímida. E o Sevilha é o papa-títulos aqui da Liga Europa. Em pré-live, um leve favoritismo para o Sevilha ser campeão, tá bom? Bora lá agora de Copa do Brasil, às 19 horas tem o Bahia versus Santos. Primeiro jogo na Vila Belmiro, 0-0. Agora o jogo é na casa do Bahia. Sinceramente, acho muito difícil outra partida ficar no 0-0 aqui, tá legal? E como é o segundo jogo de mata-mata,
Automaticamente, se sair um gol, o segundo gol vem de forma automática. Por quê? O time que tomar esse gol, ele está sendo eliminado. Ele abre, vai para cima, ou empata ou toma o segundo, tá legal? Vamos lá. O Bahia tem aqui jogando em casa dos últimos 5 jogos, um empate, 2 derrotas, 2 vitórias. Mesmo jogando em casa, oscila. Mais de 1,5 gols vem muito forte, 5 de 5. O Bahia em casa, um time bem over gols, tá legal? O Santos como visitante, um retrospecto feio. 4 derrotas, apenas 1 vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 3 de 5. Time, qual que é a dica que fica para vocês? O mais de 1,5 gols, em pré-live, já está com uma odd bem interessante. 1,48, 1,47. Primeiro jogo, 0 a 0. Acho muito difícil rolar um 0 a 0 aqui novamente. Jogo começou, 5, 10 minutos, o gol ainda não saiu, essa odd já vai para 1,50, 1,60. Jogo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, mais de 1,5 gols com odd acima de 1,60. É o segundo jogo de mata-mata. Como eu falei, saiu o primeiro gol, o segundo gol deve vir de forma meio que automática. Vamos para as probabilidades. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 75%, tá legal? O menos de 3,5 gols tem 80% de chances. Com relação aos escanteios, o Bahia tem uma média muito boa, 6 cantos por partida. O Santos, como visitante, 3,2. Com relação aos cartões, a média do Bahia é de 2,5, o Santos 2,4, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, 19 horas ainda na Copa do Brasil, Fortaleza versus Palmeiras. Primeira partida no Allianz, 3 a 0 para o Palmeiras. Agora o Fortaleza joga em casa, mas tem uma missão muito difícil. Tirar 3 gols desse time do Palmeiras realmente é uma missão muito complicada para o Fortaleza. Time, o que nos resta aqui? Gols, né? Se o Fortaleza quiser alguma coisa, o que ele tem que fazer? Agredir desde o primeiro segundo do apito inicial do juizão. E aí, a hora que ele vai para frente, de 2 uma. Ou ele faz, ou ele toma o gol do bom time do Palmeiras, tá legal? A gente precisa ver aqui a postura do Palmeiras, né? 3 a 0 debaixo do braço é um baita resultado. Mas, em pré-live, mais de 1,5 gols, acho sim que pode ser uma alternativa, até porque Fortaleza, se quiser a classificação, vai precisar se expor. Mais de 1,5 gols, odd de 1,39, 1,35, pega essa odd, coloca numa dupla. Acho sim que pode ser um caminho. Com relação às probabilidades, mais de 1,5 gols, 85% de chances de ocorrer pelo menos 2 gols no confronto. Com relação aos escanteios, a média do Fortaleza é bem alta, 7 cantos por partida, e o Palmeiras 5,1. Vejo aqui um cenário que o Fortaleza deve tentar o gol desde o primeiro segundo. Ficar esperto nos escanteios a favor do Fortaleza. Com relação aos cartões, 1,9 cartão para o Fortaleza, 2,4 para o Palmeiras, para cada equipe receber pelo menos um cartão. 20 horas, Cruzeiro versus Grêmio. Primeira partida em Porto Alegre, 1 a 1. Agora o jogo é em Belo Horizonte, casa do Cruzeiro, casa da Raposa. Time, uma coisa que eu gosto de trabalhar em segundo jogo de mata-mata é mercado de gols, tá? E aqui vai a mesma lógica. O primeiro jogo foi 1 a 1. Pensa comigo no cenário. Primeiro tempo, começo do primeiro tempo, o Cruzeiro ou o Grêmio abrindo o placar. O outro time está sendo eliminado. Vai para frente, teoricamente, sai o segundo gol. Mas aqui nessa partida, a gente também pode pensar num cenário para menos de 3,5 gols, tá? A probabilidade para menos de 3,5 gols é muito interessante. Eu vou mostrar a odd das duas possíveis entradas. Mais de 1,5 gols, 1,44, 1,40. Só que 5, 10 minutos de jogo do primeiro tempo, se o gol não sai e o jogo está em alta intensidade, aí vocês já sabem, né? Odd de 1,60 para cima, mais de 1,5 gols. Menos de 3,5 gols, a gente tem uma odd de 1,27. É uma odd bem bacana, de repente, para colocar numa dupla ou mesmo no bilhete. E a probabilidade do menos de 3,5 gols também é bem interessante. Vamos a ela. Probabilidade menos de 3,5 gols, 95%. Probabilidade lá em cima, tá? Menos de 3,5 gols, bem interessante. O mais de 1,5 gol, 70%. Se sair o gol rápido, o mais de 1,5 gol vem muito forte. Com relação aos escanteios, 9,2
é a média do Cruzeiro, uma média muito alta de cantos. O Cruzeiro vai para cima. Se o gol não sai, saem os escanteios. Ficar muito esperto aqui nesses cantos do Cruzeiro, principalmente final do primeiro tempo, final do segundo tempo, se o Cruzeiro precisar do resultado, tá legal? Com relação aos cartões, opa, tava me esquecendo, os cantos do Grêmio, 6.1, tá bom? Joga fora de casa, acredito que o Grêmio joga um pouquinho mais fechado, puxando o contra-ataque. Com relação aos cartões, a média do Cruzeiro é de 2.9 e o Grêmio 2.5, para cada equipe receber pelo menos um cartão, correndo um pouquinho mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. E bora, 21h30, Botafogo versus Atlético Paranaense. Primeira partida no Paraná, 3-2 para o Furacão. Agora no Rio de Janeiro, o Botafogo vai para cima para tentar reverter e passar de fase. Botafogo que lidera o Campeonato Brasileiro, sinceramente, a sensação do Campeonato Brasileiro. E vou ser bem sincero, hein? Eu particularmente não imaginava. Mas vem jogando muita bola e o Tiquinho fazendo muitos gols. E bem, o que acontece aqui? Botafogo em casa, estádio cheio, tá jogando muita bola, tem um retrospecto muito bonito em casa, olha isso. Dos 5 últimos jogos ganhou 4, empatou 1, o Fogão vai pra cima, tá legal? Então é um jogo aqui que eu já espero gols, né? Botafogo indo pra cima, de 2 uma, ou faz ou pode tomar um contra-ataque e tomar o gol do bom time do Furacão. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5 e retrospecto muito forte em casa. Furacão jogando como visitante, perdeu 3, venceu 2, oscila jogando fora. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. Já vejo 2 cenários. Primeiro, podemos pensar sim em mais de 1,5 gol, odd de 1,38, acho bem possível. E também, jogando em casa, o Botafogo é favorito. Odd de 1,87, uma entrada mais conservadora, Botafogo, empate anula, pega essa odd, coloca na sua duplinha. Vamos para as probabilidades. Mercado de gols, eu falei do mais de 1,5 gol, 80% de chances de acontecer. Com relação aos escanteios, o Botafogo tem uma média de 5,6, o Furacão 3,5. Se o Botafogo não fizer esse gol rapidamente, os escanteios devem rolar. Então, mesma lógica que eu falei do Cruzeiro. Final do primeiro tempo, final do segundo tempo, fique esperto, canto asiático, canto limite. Se o Botafogo precisar do resultado, vai apertar. Não sai o gol, sai o escanteio. Com relação aos cartões, a média do Botafogo é de 1,8, uma média relativamente baixa, e o Furacão toma cartão, média de 4. Ou seja, um cartão para o Botafogo na partida, o Furacão eu acho que toma pelo menos uns 2. E bora, 21h30, Corinthians versus Atlético Mineiro, Neoquímica Arena, Casa do Timão. Primeiro jogo em Belo Horizonte, 2-0 para o Galão da Massa. Agora o Corinthians, ao lado da fiel torcida, vai tentar reverter esse resultado para passar de fase. Será que vai conseguir? Interrogação. Lembrando que o Corinthians quebrou um tabu, né? Estava no jejum, no comando do Luxemburgo e ganhou do Fluminense no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, 2-0. Mas vou falar, hein? O Fluminense no primeiro tempo bombardeou o Corinthians e o melhor jogador, pelo menos no primeiro tempo, foi o Cássio. Mas o Corinthians vence e agora tem o quê? Uma confiança melhor, né? E também uma motivação maior para esta partida. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. Corinthians vem oscilando, não é novidade para ninguém. Mercado de gols eu gosto muito, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Galo jogando fora também oscila, 2 vitórias, 1 derrota, 2 empates. Mercado de gols também vem muito forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5. A gente sabe que o time do Galo é um time geralmente que faz jogos com gols, tem um poder ofensivo muito forte. Paulinho, Hulk, Pavon, é um baita ataque. E o que acontece aqui, né? O Corinthians, o juizão apitou, o Corinthians vai precisar se expor, precisa de gols. Acho que a gente tem tudo para ver aqui pelo menos 2 golzinhos. Mais de 1,5 gol tem uma odd bem bacana, odd de 1,45, 1,44. Se você puder operar ao vivo, a mesma lógica. 10 minutinhos, se o gol não saiu, essa odd vai subir. Vai para 1,50, 1,60. Jogo em alta intensidade, dá para você tentar pegar esse mais de 1,5 gol com odd acima de 1,60. Fechado? O que eu posso trazer para vocês além dos gols, né? O mercado, ele dá uma odd de 3,26
para o Corinthians e de 2,35 para o Galo. Será que o Corinthians vai perder essa partida? Se é que vai perder, por uma diferença superior de 2 gols? Por que eu estou falando isso? Porque como essa odd é de 3,26, a gente pode colocar aqui um handicap asiático mais um para o Corinthians que joga em casa. E a gente só perde essa entrada se o Galo vencer o Corinthians por 2 ou mais gols de diferença. Ou seja, o handicap asiático mais um para o Corinthians vai dar uma odd de 1,30, 1,35 para montar numa dupla. Também vejo como um bom caminho. Com relação às probabilidades, mais de 1,5 gol, 85% de chances de acontecer. Os escanteios, 5,3 é a média do Corinthians, 5,5 a média do Galo. Cartões, o Corinthians toma 2,5 por jogo, o Galo 3,4, para cada equipe receber pelo menos um cartão. E para fechar a Copa do Brasil, também 21h30, eu tenho Internacional versus América Mineiro. Primeiro jogo em Belo Horizonte, 2-0 para o América Mineiro, para o Coelho. Agora o jogo é em Porto Alegre, Beira-Rio, e o Inter precisa pelo menos de 2 gols para levar a decisão para as penalidades. Vamos dar uma olhadinha no retrospecto na Race. O Inter em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Tem consistência jogando em casa. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. O América Mineiro como visitante tem um retrospecto feio. Nos 5 últimos jogos, nenhuma vitória, 3 derrotas, 2 empates. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. Time, o que a gente vai buscar aqui? O Inter joga em casa, está atrás do placar, vai para cima, tá certo? Então eu acho que a gente tem forte probabilidade e grandes chances, né, de ver pelo menos mais de 1,5 gol. Odd de 1,36, 1,30, pega essa odd, coloca numa dupla. O Inter jogando em casa, sim, é favorito. Odd de 1,62, 1,58, dá para pensar em pré-live. Inter empate anula, é uma entrada mais conservadora, pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, o Inter amassando, vitória seca para o Inter. Vamos para as probabilidades. Falamos do mais de 1,5 gol, 90% de chances disso acontecer. Com relação aos escanteios, se o gol do Inter não vier rapidamente, ou o Inter precisando de alguma coisa, e vai estar, né? Até porque está perdendo por 2-0, fica muito esperto com relação aos escanteios para o Inter. A média do Inter já é boa, 7 cantos por partida, e ele vai pressionar. O gol não sai, saem os escanteios, tá? Fique esperto aqui no primeiro tempo, canto asiático, canto limite, se o Inter ainda não tiver feito pelo menos 2 gols. Com relação aos cartões, 3,3 para o Inter, 3,1 para o Coelho, para cada equipe receber pelo menos um cartão, correndo um pouco mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Bora lá para o nosso bilhetinho, uma rodada bem interessante com vários jogos de Copa do Brasil, vários jogos, muitas oportunidades. Talvez um bom momento para você fazer parte do grupo VIP. Planos de futebol a partir de R$ 29,00 por mês, um custo-benefício que cabe no seu bolso e sem dúvida vai te ajudar muito. Pelo VIP, você recebe pré-lives, que são duplas e triplas, montadas e já estudadas por nossa equipe, e também entradas em gol, escanteio, de jogos de alta intensidade, tá legal? Vou deixar o link aqui embaixo, clica lá, chega junto, tenho certeza que você vai gostar. Bora para a duplinha de Copa do Brasil. Eu vou buscar aqui Botafogo Handicap 0-0 contra o Furacão. Handicap 0-0 é a mesma coisa que o empate anula. Pega sempre a odd que estiver maior. E lá em Porto Alegre, Internacional e América Mineiro, eu vou de Inter, empate anula. Se tudo isso der certo, odd de 1,62. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Primeiro, vou fazer um desafio aqui com vocês. Nós temos aí vídeos com 30 mil visualizações e tal, e aí as curtidas ficam com 1.000, 1.200, comentários também, um número bem baixo. Pô, vamos dar aquela força. Quero ver se vocês conseguem aí melhorar um pouquinho a questão das curtidas e comentários para a gente ter o vídeo chegando a outras pessoas, para que a gente continue com muita motivação, sempre trazendo um conteúdo de muita qualidade e 100% gratuito. Posso contar com vocês? Obrigado. Curtida, comentário, compartilha. Vamos que vamos. Forte abraço, boas operações. Fui.